Olá, meu querido irmão, bom dia, a graça e nosso bom Deus. Hoje, manhã de quarta-feira, 13 de novembro, e nós estamos aqui iniciando o nosso Café com Graça. Seja muito bem-vindo nesta manhã, com certeza Deus tem algo para falar com você. Você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal. Você que já está por aqui, já conhece a nossa dinâmica, vamos compartilhar o link e vamos dar aí a curtida e vamos fazer um comentário, porque nós queremos que o nosso conteúdo seja entregue. Aleluia, glória a Deus. Amém, meu querido? Hoje nós vamos continuar no capítulo 1, mas agora na formação do homem. Finalizamos uma etapa aí poderosa. Se você não assistiu os programas anteriores, volta lá, porque com certeza tem algo especial para você. Amém? Vamos ler Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui então está a formação do homem, e Deus criou o homem com um propósito. O propósito de Deus criar o homem foi para expressá-lo, representá-lo na terra. Ok? Eu disse para você e reafirmo, o propósito original de Deus foi ter a igreja, ter um povo na terra, que fosse a expressão de Deus. E Deus faz isso através do homem. Então o homem é um instrumento para expressar a Deus. O animal não pode expressar a Deus, ok? Então, a natureza demonstra a glória de Deus. A expressão de Deus é o homem. O homem. Então a Bíblia diz: façamos o homem, né? Deus é um só e disse: façamos. O homem é apenas um e o Senhor disse para ele: dominem. Isso é uma observação da Bíblia de Jerusalém. Então, esses são termos que estão aqui na palavra de Deus. Mas Deus então formou o homem do pó da terra e fez isso conforme a sua imagem e semelhança. Todos os animais da terra foram criados conforme a sua espécie. Mas você já percebeu que o homem, Deus fez o homem, formou o homem à sua imagem e semelhança? Então o homem se difere das outras criações, das outras criaturas. Por quê? Porque nenhum das criaturas foram feitos imagem e semelhança de Deus. Elas foram feitas segundo a sua espécie, mas o homem não. O homem foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. A pergunta é: qual que é o propósito do homem? Eu vou dizer para você que o propósito de Deus criar o homem tem duas vertentes. Duas. Primeiro, para ser um vaso. Segundo, para ser um instrumento. Essas duas coisas são importantíssimas. Porque o vaso, ele é para o vaso em si. Embora hoje tenha um vaso muito bonito, vasos muito bonitos, né? Mas o importante não seria o vaso, mas o conteúdo dentro do vaso. Então, o homem foi criado para ser um vaso para ter o seu conteúdo. Quem seria o conteúdo do homem? O próprio Deus. Deus, então, seria o conteúdo do homem. Entende? Deus formou o homem para ter dentro dele a sua presença. Por isso, Deus o criou à imagem e semelhança. Então, vou te dar um exemplo para você entender. É como uma luva. A luva é a imagem e semelhança da mão, mas não é a mão.
Então a luva foi feita para ter a mão dentro. Então, uma vez que a mão entra dentro da luva, toda movimentação da luva é a expressão da mão. Compreende o que eu estou dizendo? Quando o dedo mexe, é a mão que está mexendo, mas a expressão é a luva. Então, o homem foi criado como um vaso, como uma luva. Para quê? Para conter a Deus. Então, toda expressão que o homem tem na terra é a expressão de Deus. Então você fala, pastor, a bondade do homem? Não. A maldade no homem. Perguntaram para Jesus, bom mestre. Ele falou, bom não. Bom só existe um, é Deus e está no céu. Por quê? Ele está mostrando o seguinte, que o homem em si não tem bondade. Se tiver bondade no homem, é a expressão de Deus dentro do homem. É a manifestação da bondade de Deus através do homem. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, a luva expressa a mão. O homem expressa Deus. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o homem foi criado com propósito de conter a Deus. Conter a Deus. Lá em Romanos, capítulo 9, verso 23, diz assim: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele está dizendo que tem vasos que são vasos de misericórdia, né, que são para a glória de Deus. E ele diz, Paulo diz que esses vasos somos nós. Nós somos vasos nas mãos de Deus, para conter a Deus. Então isso é algo poderoso. Você precisa compreender que você foi feito para conter a Deus, para ter Deus dentro de si. Então, aonde você vai, você carrega o conteúdo. Como vaso, aonde você chega, você está levando o conteúdo. E o conteúdo é o próprio Deus. Assim como a garrafa é feita para conter a água, então nós fomos feitos para conter a Deus. O homem foi criado à semelhança por isso. A semelhança, por quê? Porque Deus é espírito. E o homem também foi feito espiritual. Então, o espírito toca espírito. Lá em João 4:24 diz: Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o homem é vaso de Deus, vaso para conter a Deus, né? A Bíblia divide esse vaso em três partes: espírito, alma e corpo. Entende? Espírito, alma e corpo, mas você é vaso. Você foi feito com esse propósito de conter a Deus. O que que o corpo é? O corpo simplesmente é a parte física do homem, que foi criado para contactar o mundo natural, a esfera da matéria, a parte mais superficial. O corpo é isso. Eu sei que as pessoas valorizam demais o corpo. Precisa valorizar no aspecto de que ele é a sua casa terrestre, né? Quanto mais saúde física você tiver, mais você vai poder cumprir o propósito de Deus. Mas depois nós temos a nossa alma é a nossa psique, é a nossa parte psicológica, né? A nossa mente, as nossas emoções, é uma parte mais profunda, mas não tão profunda quanto o espírito, mas é mais profunda do que o corpo. Por último, nós temos o espírito, que é a parte mais profunda do homem. Se você pegar um abacate e cortar um abacate e pegar aqui a metade desse abacate, você vai perceber então que você tem a casca, tem a polpa e você tem a semente, né? Então isso aqui demonstra claramente o homem, né? A casca aqui é o seu corpo, a polpa é a sua alma e o caroço ali dentro, aquela semente, é o seu espírito, é a parte mais profunda, é a parte espiritual.
que o propósito dela é contactar Deus. Nós temos necessidades físicas, temos necessidades da alma e temos necessidades do espírito. Entende? Todo esse conjunto é o vaso que tem o propósito de conter a Deus. Então, o alvo do homem é ser o conteúdo de Deus e a sua satisfação. Entende? Então, nós, quando cheios da presença de Deus, quando nós estamos tendo essa presença de Deus dentro de nós, nós somos satisfeitos. Por que a mulher samaritana era insatisfeita? Porque não tinha o conteúdo. Aí o dia que ela teve o conteúdo, a satisfação veio. Então nós não fomos criados apenas para conter comida no nosso estômago. Nós não fomos criados apenas para ter conhecimento na nossa mente. Não, nós fomos criados para ter Deus no nosso espírito. Por quê? Porque nós somos a imagem de Deus. A imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? É Cristo. A imagem de Deus é Cristo. Lá em 2 Coríntios 4,4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O qual é a imagem de Deus, né? Colossenses 1,15 diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus é invisível, Deus não se vê. No entanto, a imagem de Deus, porque Deus tem uma imagem, a imagem de Deus é Cristo. Agora veja, uma vez que o homem foi criado à imagem de Deus, e a imagem de Deus é Cristo, então o homem foi criado à imagem de Cristo. Entende? Agora, todavia, um dia, Cristo veio se fazer semelhante ao homem. Ele deixou a sua glória, deixou de ser Deus, entre aspas, lá no céu, tirou a sua capa de glória e desceu para ser semelhante ao homem. Para ser semelhante ao homem. Entende? Lá em Filipenses capítulo 2, verso 6, fala isso. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Então eu faço uma pergunta para você: quem é semelhante a quem? Nós somos semelhantes a ele ou ele é semelhante a nós? Por quê? Porque nós somos feitos à imagem de Deus, e a imagem de Deus é Cristo, então nós somos feitos semelhante a Cristo. Mas a Bíblia diz que ele deixou a sua glória e veio para ser semelhante a nós. Então a pergunta é: quem é semelhante a quem? Nós somos semelhante a Cristo ou ele é semelhante a nós? Na realidade é recíproco. Cristo se fez homem para que pudéssemos ser como ele é. Eu quero dizer para você que a obra da cruz é algo muito poderoso. Muito poderoso. Por quê? Porque houve uma substituição lá. Entende? A Bíblia diz que hoje há um homem no céu. Há um homem no céu. Quando nós chegarmos lá, poderemos tocar nas feridas. Nas feridas. Há um homem no céu. Mas, em contrapartida, há um Deus na terra, morando dentro de nós. Poderoso isso? Isso é muito poderoso. Entende? Nós somos vasos para conter a Deus. A nossa sabedoria é apenas a parte da manifestação da sabedoria de Deus através de nós. O nosso amor é apenas a manifestação do amor de Deus através de nós. Por quê? Porque nós fomos feitos vaso para conter a Deus. Eu disse para você que o propósito de Deus criar o homem tem duas finalidades. Primeiro, vaso. Segundo, para ser um instrumento. Instrumento. Eu quero dizer algo para você. Nós fomos feitos para ser um instrumento nas mãos de Deus. Em um certo sentido, nós fomos feitos para resolver um problema de Deus. Então, volta lá.
Deus criou a terra. Eu falei para você que Deus criou o homem, né? Quando Deus criou a terra, então no verso 2, a terra está sem forma e vazia. Ou seja, alguma coisa destruiu. Eu disse para você que a nossa crença é que uma estrela caiu do céu e destruiu a terra. E essa estrela é Lúcifer. Então ele caiu aqui por terra. Então preste muita atenção agora. O único lugar no universo onde a autoridade de Deus é questionada é na terra. É o único lugar. Por quê? Porque o diabo já estava aqui quando Deus criou o homem. Não é isso? Deus criou o homem em Gênesis 1, 26 e 28. 26 a 28. Façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Mas Lúcifer, verso 1 para o verso 2. Ele foi precipitado por terra do verso 1 para o verso 2. Então ele estava aqui quando Deus criou o homem. Por que, que Deus colocou o homem aqui na terra? Porque aqui era o único lugar no universo onde a autoridade de Deus era questionada. E ele colocou aqui para que o homem dominasse sobre as obras do diabo. Sobre as obras do diabo. Lembra que eu falei para você? Em Apocalipse diz que quem venceu? Eles o venceram. A Bíblia diz que quem vai vencer o diabo não é Deus, somos nós. Nós seremos de fato os instrumentos para vencer o diabo. Então, Deus nos criou como um vaso, mas criou-nos também como um instrumento. E Deus então dá autoridade para o homem, para exercer domínio, como se fosse Deus na terra. Eu disse para você que o homem é a expressão de Deus na terra. Então, todos que olhavam para Adão sabiam da autoridade que Adão tinha. Todos sabiam. Deus deu autoridade a Adão. Entende? É perceptível a autoridade que ele deu. Ele exercia domínio, então. Então, e essa palavra imagem e domínio, ela tem um poder muito forte. Muito forte. E precisa ser entendida. Entende? Por quê? Porque imagem gera domínio. Se eu me pareço com Deus, então eu exerço domínio. Entende? Então, imagem gera domínio. É igual realeza e o reino, né? Sacerdócio e realeza. Por quê? Porque o sacerdócio introduz a realeza. O que é isso? Quem que ungia o rei era o sacerdote. O sacerdote ungia o rei, porque ele antecede. Então é muito importante você entender. Por exemplo, Davi tinha as duas unções, de sacerdote e de rei. A Bíblia diz que no campo, quando ele cuidava das ovelhas do pai, ele exercia o seu sacerdócio. Ele adorava a Deus. Porque ele exercia o sacerdócio, o sacerdote introduz a realeza. O sacerdócio de Davi introduziu o reino. Porque quem adora, reina. Quem é sacerdote vai exercer domínio. Quem tem imagem vai exercer domínio. Você está me entendendo? Uma coisa manifesta a outra. Então, se nós temos imagem de Deus, quanto mais parecidos com Deus nós formos, mais domínio nós vamos exercer. Por isso é comum, você sabe, até para chamar a atenção dos outros, eles têm que chamar a atenção de acordo com o evangelho. De acordo com o evangelho. Isso é muito importante. Várias vezes, quando eu percebi alguma pessoa fazendo algo ruim, eu sempre dizia para ele o seguinte, fala, não parece com Cristo. Não parece. Não me parece que Jesus faria isso. Entende o que eu estou dizendo? Então, quando você faz isso, você está ajustando a pessoa à imagem. Por quê? Porque se ele tiver imagem, ele vai ter o quê? Domínio. Então, a intenção de Deus fica evidente. Quanto mais parecidos nós formos, melhor vai ser. Então, quando eu tenho imagem, eu vou ter o domínio. O domínio vem em forma de ordenanças, de direções, de ordens que Deus dá ao homem. Quais foram as ordens que Deus deu? Crescei e multiplicai. É a primeira, né? Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança e disse a ele, vocês vão ser fecundos, crescer e multiplicar e encher a terra.
Esse é o alvo. Agora, todos nós sabemos que Adão estava na esfera natural e ele falhou. Ele falhou. Jesus é o segundo Adão, diz a palavra de Deus. Mas ele agora não está na esfera natural, ele está na esfera espiritual. Porque diz a Bíblia que Adão era alma vivente, mas Jesus é espírito vivificante. Então, nós temos que entender agora, para nós não é cumprir de maneira natural. Para nós agora é cumprir de maneira espiritual. Então, se Deus falou para Adão de maneira natural, para ele crescer, multiplicar, ter filhos, para nós agora na esfera de Cristo, o segundo Adão, o homem espiritual, nós vamos crescer e multiplicar de maneira espiritual, não é natural mais. Lá em 1 Coríntios 15:46 diz isso. Pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito o quê? Alma vivente. O último Adão, Jesus, porém é o quê? Espírito vivificante. Então o crescer e multiplicar agora não é natural mais. Compreende o que eu estou dizendo? Eu estou analisando o capítulo 1 com você e mostrando para você que tudo isso tem a ver com o homem. Mas agora não é mais no campo natural, mas no campo espiritual. Porque nós tivemos um nascimento de Adão, que era alma vivente, mas agora tivemos um novo nascimento do segundo Adão, que é espírito vivificante. E as ordens que eram naturais para Adão são ordens espirituais para Cristo. E nós agora vamos cumprir esse propósito, cumprindo o propósito de maneira espiritual. Por isso que lá em Mateus 28:19, as últimas palavras de Jesus aos discípulos foram quais? Vamos ler. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Marcos 16:15 diz assim: E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque agora o alvo é crescer e multiplicar, não de maneira natural, mas agora é pregar o evangelho, é fazer discípulos. É esse o nosso propósito em Deus. É essa a nossa missão agora, crescer e multiplicar de maneira espiritual. Então, quando eu prego para alguém, quando Jesus, a luz entra na vida de alguém, que a primeira necessidade do homem que está em trevas é luz. Ele nasce de novo, eu estou cumprindo o propósito. Eu estou me multiplicando. Compreende isso? Segundo, sujeitai. Sujeitai. Então, todos nós precisamos perceber a diferença entre resolver o problema do homem e resolver o problema de Deus. Qual que é o problema do homem? O problema do homem é que ele caiu. E agora ele precisa de quê? De salvação. Então Deus precisa resolver o problema. Mas existe um problema de Deus, que a autoridade de Deus foi usurpada na terra. Entende? Então o homem vem com esse objetivo de sujeitar as obras do diabo, sujeitar os inimigos. Essa é a nossa tarefa. Deus trouxe Cristo para trazer salvação para nós. E nós somos conteúdo, vaso. E agora nós somos instrumentos. Para quê? Para levar essa sujeição, sujeitar toda a obra do diabo aos pés de Cristo. Amém? O que é isso? Vou falar algo para você agora, me entenda. Mesmo que todas as almas, todas as vidas tivessem se convertido, o propósito de Deus não teria sido cumprido. Porque eu sei que na cabeça de muito o propósito é só salvar, mas não é. Não é. O propósito não é só salvar. Então, se todos tivessem nascido de novo, o propósito de Deus não tinha se cumprido. O propósito se cumpriria se o reino tivesse manifestado na terra. Volta lá na origem. Deus criou o homem para ser uma expressão dele na terra. Então, o fato de alguém nascer de novo não quer dizer que ele vai ser uma expressão de Deus na terra. Então, esse propósito tem que se cumprir na vida dele. Além de crescer e multiplicar, de todos se converterem,
ele precisa agora sujeitar as obras do diabo. Ele precisa exercer uma autoridade, ser a expressão de Deus na terra, manifestar Deus na terra. Eu quero dizer algo para você. Em algum momento nós vamos estudar o livro de Mateus aqui. E o livro de Mateus não é um livro de salvação, o livro de Mateus é um livro do reino. Jesus não veio falar de salvação, Jesus veio salvar. Ele veio ensinar sobre o reino. Então ele vai ensinar o reino o tempo todo. Entende? Lá em Mateus 16, 19 diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Romanos 16, 20 diz assim: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Então, sujeitar o inimigo é vencê-lo em todas as circunstâncias da nossa vida. Você há de conver comigo. E nem todo cristão vence o inimigo em todas as áreas da sua vida. Então, para expressarmos a Deus, nós temos que sujeitar o inimigo. Entende o que eu estou dizendo? Eu vou te dar aqui princípios básicos para você entender. Porque quando negamos o nosso ego, quando louvamos a Deus, nós estamos sujeitando o inimigo. Ele foi um adorador no céu que caiu, entende? Mas nós escolhemos voluntariamente abrir mão do nosso ego para quê? Que é a expressão do orgulho satânico. Eu vou falar algo para você, nós não adoramos a Deus porque Deus precisa de adoração. Nós adoramos a Deus porque tem um veneno da serpente dentro de nós. O dia que Adão pecou, ele ingeriu para dentro de si o veneno da serpente. Então há uma natureza serpentina dentro de nós. Que natureza é essa? A mesma que eu li para você em Isaías. Entende? Ele querendo ser Deus, querendo com usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Deus deixou a sua glória e assumiu a forma de servo, mas Lúcifer quis ser igual a Deus. E nós queremos ser igual a Deus o tempo inteiro. Quando nós somos independentes de Deus, nós queremos ser igual a Deus. Quando é que eu mato esse veneno dentro de mim? Quando eu adoro. Quando eu adoro, eu digo, Senhor, só o Senhor é Deus, eu não sou. Você está matando o veneno da independência dentro de você, do orgulho satânico dentro de você. Quando você renuncia para servir a Deus, renuncia coisas na sua vida, você está dizendo, eu não sou, Ele é. Quando você adora, você está dizendo, eu não sou, Ele é. E quando você faz isso, você mata o veneno da serpente, aniquila, enfraquece o veneno da serpente dentro de você. Por quê? Porque você foi feito para conter a Deus e para dominar. Mas para dominar tem que ser a imagem de Deus. Tem que tirar esse veneno de dentro de si. Então, por isso que o louvor é importante. Muita gente não entende por que nós temos que louvar. Nós temos que louvar não é por causa de Deus, é por causa de nós. Então, as músicas deveriam ser expressões de quem Deus é. De quem Deus é. Eu sei que hoje muito se faz música baseada numa experiência pessoal. Muitas músicas são poesias de experiência que alguém teve. Ele foi orar lá e teve uma experiência com Deus, ele fez uma música. É bonito? É. Mas as músicas deveriam ser a expressão de quem Deus é. Deveríamos cantar a palavra. Dizer, Ele é Deus, Ele é Criador dos céus e da terra, não há outro como o Senhor. Eu não sou Deus, eu sou fraco, pequeno, mas Deus dentro de mim, eu sou a expressão de Deus. É isso que nós temos que cantar, é isso que nós temos que pregar, é isso que nós temos que falar. A mensagem do mundo é que o homem pode, que o homem tem um potencial, que o homem pode fazer coisas, que a sabedoria do homem, que não sei o que do homem, que o poder do homem, o poder da riqueza e não sei o que, e tantas outras coisas que o mundo ensina aí fora. Mas eu digo para você, sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Nós precisamos entender que nós não somos, Ele é. Nós somos a luva e Ele dentro de nós é a expressão. A luva é a expressão de quem Cristo é. Quando nós manifestamos sabedoria, não é a nossa sabedoria, é a sabedoria do alto. Quando eu expresso o meu amor, não é o meu amor, é o amor de Deus através de mim. Eu vou falar uma frase para você.
Deus não está preocupado no que você pode fazer. Deus está preocupado no que Ele pode fazer através de você. Aí sim, você é a expressão de Deus. Tem muita gente querendo ser alguma coisa. Tem muita gente querendo se mostrar. Tem muita gente com ego. Isso é o orgulho satânico. Mas quando eu renuncio tudo isso e Deus se manifesta através de mim, e tudo isso que se manifesta, manifesta com humildade, porque eu sei que eu não sou, mas Ele é. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Compreende isso? Tão poderosas da palavra. Oh, que eu possa ajudar você nesses dias aqui, nesses programas, para que você possa compreender a mensagem do Evangelho. Nós estamos vendo o Velho Testamento, mas com a luz, com a chave do novo, da nova aliança, que é Cristo. Amém? Eu quero orar por você nesta manhã de quarta-feira, para que Deus possa abençoar você de maneira tremenda e abundante. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela vida do meu irmão, abençoe o dia dele. Ó Deus, estamos no meio da semana, que o Senhor possa derramar sobre ele luz, graça, vida, e que ele possa de fato, ó Deus, ser um instrumento, ó Deus, mas que esse instrumento se manifeste a partir do conteúdo. Ele é um vaso nas tuas mãos, usa ele como instrumento para dominar sobre todas as circunstâncias, todas as ingerências do diabo sejam caídas por terra na autoridade que o Senhor já concedeu aos teus filhos. Abençoe as obras das suas mãos, tudo que ele tocar tenha o selo e a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amanhã temos um encontro aqui, 8 horas, no programa Café com Graça.